E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 3 matérias que basicamente são 3 atualizações, tá? Então a coisa assim praticamente é muito autoexplicativa. Só que eu vou ter que explicar muita coisa, então nisso eu acabo condensando muito as matérias, tá? Então a primeira matéria seria o quê? O Partido Democrático Constitucional do Japão e a Komeito, elas vão fazer uma coalizão ali. Isso é bom? Depende do ponto de vista de cada um, tá? Eu vou explicar o meu aqui. Eu praticamente eu gostei, tá, disso aqui. Isso aqui vai quebrar muito o poder da Takaichi se eles não forem corruptos, tá? Segunda matéria, os bens transicionados entre as empresas, tá, no último ano tiveram um aumento de 3,2%. Então o que isso quer dizer? Que a inflação no mínimo está em 3,2% no Japão. Tá, no mínimo. Mas se a gente desmembrar isso, a coisa fica muito pior. Tá certo? E como um aviso, por incrível que pareça, por isso que eu gosto muito de Deus. Nossa, Deus me favorece muito nesse ponto. Ele me favorece muito a parte do dinheiro, não, né? Mas como é que se fala assim, em questão de informação para você, ele me favorece pra caramba, tá? Por isso que eu gosto muito da espiritualidade. Por quê? No vídeo passado, eu havia falado que tinha pessoas aqui no Japão gravando vídeos com plaquinhas ali do Yamada Denki, falando: ó, ganhei dividendos do Yamada, que não sei o que, papá. Nada contra, né? Como é que se fala assim, cada um fazendo o seu ali. Só que tem coisas que ficam muito perigosas, tá? Para a questão de investimentos. Por que eu falo para você que Deus nesse ponto me ama muito, tá? Porque olha só a matéria que saiu. Operadora luxuosa de departamentos da Quinta Avenida em Nova York entrou com pedido de falência. E é basicamente assim, loja varejista igual o Yamada Denki e outras lojas. Por isso que no vídeo passado eu havia falado: não invista em varejistas. Se você está fazendo investimento em varejistas para o seu futuro, não faça isso. Porque você corre um grande risco de você perder dinheiro. Tá? Então tem que se tomar cuidado, pra caramba, nesse ponto. Tá? Tem setores perenes mais, como é que fala assim, mais seguros? Tem vários. Tá? Mas o varejista não. Então, para não estender muito a explicação do vídeo passado, eu não vou falar nesse, mas sugiro que você assista para você ter uma ideia, tá? E aqui eu vou fazer umas certas, como é que fala assim, certas indicações na questão de investimentos nessa parte, tá? Para tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que Deus me beneficia muito, porque Ele já soltou uma matéria afirmando aquilo que eu falei no último vídeo. Pô, isso é muito bom, tá? Como eu falo assim, essa parte. Mas continuando aqui, coincidentemente falando, tá? Então, escuta só isso. 立憲民主党と公明党は今日党首会談を行い、中道路線の政策に賛同する勢力の結集を目指して、両党の衆議院議員が参加する新党を結成することで合意しました。 Fala comigo. お互いにこれで共に Esse é o Noda falando. ということの合意ができたと。中道勢力をまさに政治のど真ん中に位置づけられるチャンスだ。 Esse é o Saito falando, que é o líder da Komeito. Está bravo. Combinação. Só para você ter ideia, essa matéria aqui que você está escutando ele falando, o vídeo tem 7 minutos. Se eu for colocar tudo isso aqui, não vai rolar. Então eu vou fazer aqui um resumão, tá? Em preparação para as eleições da Câmara dos Representantes do Partido Democrático Constitucional do Japão e da Komeito, as duas realizaram uma reunião de seus líderes e concordaram em formar um novo partido com a participação da Câmara dos Representantes de ambos os partidos, com o objetivo de unir forças
para as políticas de centro. Você vê que o próprio jornal japonês, que é Nikkei, fala políticas de centro. Não tem nada a ver com extrema direita ou extrema esquerda. Por que eu quis trazer isso também? Porque o Noda, na última eleição, ele foi praticamente, na última eleição, no caso, para primeiro-ministro, foi o único que ficou a favor dos estrangeiros. Foi o único. Tá? O Saito tinha hora que concordava com o Noda, tinha hora que ele picava, saía fora, igual foi de bananeira. Mas o Noda não. O Noda estava ali. Tá? Falando em relação aos estrangeiros. Tá? Então ele foi o único. Então o que acontece? Com essa coalizão aqui, só para dar uma resumida na situação, que eles vão fazer, que eles falam que é um partido novo, tá? Mas ambos os partidos vão continuar existindo. Então você vê que eles falam que vai ser um partido novo, mas não vai ser um partido, vai ser coalizão. O parlamento japonês, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, me corrija nos comentários, tá? Ele tem 465 cadeiras. Mas parece que a Takaichi vai diminuir algumas cadeiras, por causa que era promessa de campanha em relação ao Nippon Shinokai. Quantas cadeiras eles vão diminuir, eu não faço ideia. Tá? Mas, se eu não estou enganado, é 465 atuais. Com a diminuição, só Deus sabe. Só que, se juntar a Komeito com o Partido Constitucional do Japão, o Partido Democrático Constitucional do Japão, eles vão ter 200 cadeiras. Só para você ter uma ideia, a Sanseito está tentando pleitear entre 30 a 40 cadeiras. A Ippon e Shinokai, eles vão tentar pleitear também entre 30 cadeiras. Imagina, os dois com 200. Então praticamente os dois terão poder na mão de veto, basicamente de aprovação de veto de leis muito grande. Desde que eles não sejam corruptos, tipo assim, me dá alguma coisa para mim poder aprovar a sua lei, eles vão poder dar uma freada nessa ideia de anti-imigração, por causa do Noda, anti-imigração, anti-imigrante, seja lá o que for. Se o Noda não tiver mudado de ideia, eles vão poder frear a aprovação de muita lei. Só que isso eu estou falando baseado na última eleição. Quem acompanhou a última eleição para primeiro-ministro viu. Então, se o Noda não mudou de ideia, eu espero que ele não tenha mudado, porque ele não tem falado muitas coisas assim em relação ao que ele acha mais em relação aos estrangeiros, pode ser que dê uma melhor segurança para nós. Só que se ele querer usar a hype do anti-estrangeiro, aí fodeu. Tá? Aí não tem muito o que fazer mais. Aí como é que você fala assim, o último que sair apaga a luz. Tá? Mas de qualquer maneira, a coisa é isso. Então por isso que essa coalizão entre o Partido Democrático, Partido Democrático Constitucional do Japão, não sei para que fazer uns nomes desse tamanho, e a Komeito estão chamando muita atenção por causa disso. Então vamos ficar de olho daqui para frente nessas eleições agora para ver o que vai dar. Porque se eles conseguirem e o Noda continuar com a ideia, como é que se fala assim, de proteger os estrangeiros, vai ser um alento para nós. Tá? Pulando de matéria aqui, escuta só. A partir daqui a coisa fica um pouco mais tensa. Tá? Por quê? Se você dá valor no seu dinheiro, se você quer crescer na vida financeiramente falando, e não quer que os outros fiquem te arrebentando o dinheiro, no caso de impostos e etc., eu sugiro que você preste muito bem atenção nessa matéria aqui. 企業の間で取引される物の価格を示す去年1年間の企業物価指数は前の年と比べて 3.2% 上昇しました。企業物価指数の上昇は5年連続です。前の年と比べて米などの農林水産物が 36.9%、飲食料品が 4.5% それぞれ上昇しました。 Então vamos lá, olha só. O índice de bens corporativos, o CGPI, que mostra
os preços dos bens comercializados entre as empresas, compra e venda, subiu 3,2% no ano passado em comparação ao ano anterior, devido a fatores como o aumento do preço do arroz. Só que o aumento do preço do arroz não foi, entre aspas, no ano passado, entre aspas. O negócio tá bombando muito esse ano. Pegou o ano passado ali, como é que se fala? Porque mudou o ano, 2025, 2026, mas é esse ano ainda, tá? Então eles jogam, como é que se fala assim, as mídias japonesas, eles jogam, como fala assim, umas palavras para poder parecer que é o troço mais antigo, e não é. Porque o pau do arroz se deu esse ano. Nós ainda estamos no ano fiscal de 2025. Só que, claro, o ano mudou, 2026. Só que como são notícias de comércio, finanças, etc., você tem que levar em conta o ano fiscal, não o ano normal. E é nisso que embaralha muita cabeça das pessoas. Tá? Então eu já estou fazendo esse disclaimer para ninguém vir falando depois. Ah, mas está falando no ano passado. Não, criatura. O ano passado é em relação à mudança de calendário, mas o ano fiscal ainda continua. Tá? Continuando aqui. Então o Banco do Japão anunciou que o valor preliminar do índice de preços corporativos do ano passado, que ainda está valendo, que é esse ano, tá? Eles colocam assim, mas embaralha a cabeça da pessoa. Tá? Com a média fixada em 100, teve um aumento de 3,2% em relação ao ano anterior. Para por aí? Não. Continua a bizarrice. O índice de preços corporativos subiu pelo 5º ano consecutivo e a taxa de crescimento se expandiu de 2,4% do ano anterior. Então vamos traduzir isso em miúdos. O Banco do Japão ele tem um gráfico que a medição começa numa escala de 100. Então 100 positivo, né, e 100 negativo, no caso assim 99, 98, papá. Então ele começa no 100. Só que, de acordo com eles aqui, subiu pelo 5º ano consecutivo. Então são 5 anos subindo. Então são 5 anos de inflação galopante. Tá? Só que esse ano, que ainda não acabou, ele já está em 3,2%. Em comparação de 2,4%, como ele fala ali. E a taxa de crescimento expandiu-se de 2,4% em relação ao ano anterior. Então o ano anterior subiu 2,4% e esse ano, que não acabou ainda, já está em 3,2%. Você viu o tanto que você está perdendo dinheiro aqui no Japão? Por isso que eu falo para você, eu já venho alertando. E muita gente não gosta do que eu falo, mas, no caso assim, agências, empreiteiros, etc. Mas se você quer vir para o Japão trabalhar, pegue um bom valor salarial, senão você vai se lascar. A mesma coisa, você já está aqui, procure um bom valor salarial, porque senão você não vai dar conta, porque a coisa está subindo por 5 anos consecutivos já. Então você vê que a situação está ficando cada vez pior. Se nós desmembrarmos isso em questão desses valores, para você ter uma ideia, a coisa fica muito pior, tá? Porque olha só, em comparação ao ano anterior, o preço de produtos agrícolas, florestais e pesqueiros, como o arroz, subiu 36,9%. Então você vê que aquela ideia de aumento de 3,2% anual não rola. Tá? Então você vê que só o arroz teve um aumento de 36,9%. A japonesa está mentindo, então você vai lá e desmente o BOJ. Porque é o Banco do Japão que está dando esses valores, não sou eu. Tá? Eu vou até virar para você aqui, já para você ter uma ideia, tá, da coisa aqui. Antes que você venha me encher o saco, tá aqui. Tá. Se você quiser, se você não entende japonês, você tira um print, usa o Google Tradutor, seja lá o que for, mas tá aqui, ó. Tá. Então já dá pra você ter uma ideia, no geral, que a coisa, o bicho tá pegando. Tá.
E com isso já dá para você ter uma ideia que a coisa ainda vai deteriorar. Porque se esse ano já teve essa perda entre as empresas, com o dólar a 159 como bateu agora, 158 que está agora, você já sabe que a coisa não vai melhorar. Muito pelo contrário, só vai continuar degringolando. Mas continuando aqui. Os preços dos alimentos e bebidas subiram 4,5%. Um aumento de uma ampla gama de itens, como bentôs, onigiris, chocolates, preços da eletricidade, gás natural e água, tiveram um aumento de 2,7%. Então você vê que subiu tudo no Japão. Tudo. E claro, se você pegar para tirar uma média de 2,7% disso aqui, mais 36,9% do outro, nunca que vai dar 3,2%, vai dar muito mais. Por isso que eu falo para você que o governo japonês ele faz uns cálculos assim bem doidos, tá? Então se você for acreditando nisso, tu vai cair do cavalo. Então, se você veio para cá, para o Japão, para você ter um sonho, vou construir uma casa, vou juntar o dinheiro numa casa, alguma coisa, se você não investir esse dinheiro que você está ganhando de alguma forma, se for só juntar e colocar debaixo do colchão ali jogando na poupança, tu nunca vai conseguir. Da situação que tá, não. A não ser que você ganhe um belo salário, igual tipo de caminhoneiro, né? Soldador e outras, como é que fala assim, outras classes trabalhistas aqui no Japão. Porque no normal, esquece, não vai conseguir mais. Tá? A não ser que você faça muito bem o seu dever de casa, mesmo trabalhando numa empresa de eletrônica, por exemplo, você faça cortes de gastos. Aí você vai conseguir. Mas caso contrário, esquece. Se for para viver como não existisse o dia da manhã, não vai rolar. O Banco do Japão quer acompanhar de perto o impacto das medidas tarifárias americanas, o anúncio do governo chinês de controle de exportação mais rigorosos para os itens de dupla utilização para o Japão, no caso das terras raras. Então você vê que aqueles brasileiros que falam, isso aí é mentira, o próprio Borges já está de olho nisso aí. Pois é, por isso que eu venho fazendo um alerta muito grande. Porque se o próprio Banco do Japão está de olho nisso, você sabe que vai dar um caos. Tá? E como os preços das negociações de mercadorias entre as empresas mudaram com o resultado das medidas do governo para combater a alta dos preços. A única coisa que o governo Takaichi fez, para não tirar o crédito deles, de mexer um pouco no combate à alta dos preços, foi a retirada do imposto sobre o combustível. Até agora foi a única coisa. Por quê? Se você tira um imposto sobre o combustível ali, o combustível fica mais barato. Consequentemente, o preço da logística ele tende a cair. Se não houver sacanagem das empresas logísticas, o preço da logística tem que cair, porque eles estão cobrando para um combustível mais barato. Claro que se o governo japonês ele não dá uma ajuda que eu falo assim, se ele não dá uma melhorada na parte trabalhista, também não tem como. Só que a logística ela vai cair muito, o preço não vai, porque o valor salarial dos caminhoneiros que está em falta está muito alto. Então o que acontece? Eles vão ter que pagar muito para poder manter os caminhoneiros. Porque se o caminhoneiro sair da empresa, eles vão chorar com a falta de caminhoneiros que estão no mercado. Por isso que eu falo para você, quer ganhar salários de até 500 mil ienes, meio milhão de ienes por todo mês? Tem empresas anunciando, eu mostrei em vídeos passados, que contratam estrangeiros, pagando até 500 mil ienes por mês. Tá ali, o anúncio de emprego. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu mostrei. Então tem que se, como é que se diz? Tem que se tomar muito cuidado nesse ponto. Então tem algumas coisas que dá para você ganhar dinheiro no Japão, ainda dá. Essa parte de caminhoneiro tá pagando bem. O governo japonês, ele fechou um acordo com os americanos. Para poder, por causa das tarifas do Trump, o governo japonês falou que ia
praticamente fazer o Japão de porto seguro para manutenção dos navios americanos. Então o que acontece? Eles vão precisar de muito soldador de casco de navio. Então se você tiver a certificação de solda que consiga trabalhar com isso aí, você pode pleitear um belo salário. Tá? Escolas de línguas estão pedindo professores de inglês. Teve a última matéria que eu vi, no caso de anúncio de escolas de inglês pedindo professores, estava em 1.650 ienes a hora do professor. É muita coisa. Por isso que vale a pena você estudar, vale a pena você se empenhar em pegar certas certificações, vale muito a pena. Né? Mas é aquela velha história, muita gente só quer de mão beijada, aí não vai rolar. No Japão atual não rola mais. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está indo. Se o Japão subiu a parte de inflação 5 anos sem direito à retração, você já espera esse ano o que vai dar também. Tá? Então tome-se muito cuidado, tá? Daqui para frente, sua parte financeira. Por isso que eu falei que isso aqui é uma coisa muito sensível, porque quem não tem noção de inflação ou alguma outra coisa parecida, não tem realmente a noção do que está acontecendo. E está perdendo dinheiro. Por isso que, hoje em dia, por exemplo, eu vou comprar uma coisa baratinha no AliExpress. Se aquilo ali não for um bem que dure, tu vai gastar dinheiro à toa. Igual, por exemplo, tem aqueles fones de ouvidos Bluetooth. No AliExpress tem um monte vendendo. Mas tem muita porqueira. Eu mesmo já gastei muito dinheiro, não compro mais. Por quê? Você vai lá, vou comprar um baratinho para poder quebrar o galho. O troço dura 2, 3 meses. Pá, daqui a pouco você tem que comprar outro de novo. Outro de novo, outro de novo. O dinheiro não rende. Ele só vai escoando. Tá? Isso é só um exemplo. Então, às vezes, o barato pode sair caro. Pode sair caro. Tome muito cuidado. Igual pendrives também. Né? No AliExpress tem aqueles pendrives de 1 tera, 2 tera. Não compre isso. Porque isso é uma bela porqueira. Eu já perdi muito dinheiro com isso. Tá? Porque tem certas coisas que a gente quer fazer, igual eu gravo vídeos, então você quer ter um backup do vídeo ali, caso aconteça alguma coisa. Só que você precisa ter algo para estocar com grande capacidade. E aí você vai e compra um pendrive daquele, joga o arquivo não funciona mais e você perde 2 vezes. Você perde o arquivo que você jogou lá dentro, mais o pendrive que não presta. Tá? Então tome cuidado, tome certas coisas, tá? Porque tem muita coisa, né, que vai fazer você perder dinheiro, com a ideia de economizar, você vai acabar perdendo dinheiro. Então tome muito cuidado, tá certo? Vamos pular de matéria aqui. Essa daqui é mais para quem investe ou pretende querer investir, tá, no futuro. No vídeo passado eu havia falado que aquelas pessoas que estão gravando vídeos, mostrando plaquinhas, tô ganhando dividendos do Yamada aqui no Japão, que não sei o que. O grupo Yamada, ele tem partes de construção e etc, mas o forte dele é varejista. E varejista, para você investir em questão de futuro, não é bom. Tá? Porque eles têm uma grande tendência a quebrar. Por isso que eu falo que Deus é muito bom para mim. Porque olha só, no vídeo passado eu falei isso. Olha só o que saiu hoje. A empresa que administra as lojas de departamento de luxo, a Saks Fifth Avenue, da 5ª Avenida em Nova York, anunciou que entrou com pedido de proteção contra a falência ao abrigo do capítulo 11, equivalente à Lei de Proteção Judicial do Japão. A empresa alegou queda nas vendas em meio ao crescimento de compras online. A empresa entrou com pedido de proteção contra a falência, né, ao abrigo do capítulo 11. É a operadora de lojas de departamento de luxo, como a Saks Fifth, né, Avenue. A dívida da empresa aumentou consideravelmente após a aquisição dos concorrentes Neiman Marcus,
que é uma loja de departamentos de luxo 2 anos antes. E as vendas estavam lentas. Então você já sabe que o cara que comprou isso não tem muita noção de, como é que se diz, de investimento. Porque se ele sabe que ele está com as vendas lentas, ele vai comprar uma outra loja, ali não faz sentido. Tá? Se ele sabe que as vendas online estão bombando, por que ele não fez nada para vender online? Pois é. Tá. Então, continuando aqui. A empresa, a Saks é uma loja de departamentos icônica na Quinta Avenida de Nova York, e sua iluminação acontece principalmente na época do Natal, que se tornou uma tradição local. A empresa obteve empréstimos para suas operações imediatas e continuará operando enquanto passa por procedimentos legais, mas a mídia americana relata que ela pode reduzir sua rede de lojas no futuro. A falência de uma empresa que opera diversas lojas de departamentos de alto padrão demonstra, presta bem atenção agora, demonstra que os negócios que dependem de lojas físicas estão enfrentando dificuldades cada vez maiores, com o consumo americano permanecendo forte. O que está acontecendo? Por mais que o consumo americano esteja permanecendo forte, eles não estão querendo gastar muito dinheiro com parte de luxo. Tá tudo bem. Tá tudo bem aí? Tá. Até quase derrubou a pata ali, mas tá tudo bem. Então, já dá para você ter uma ideia como é que a coisa tá. Mas eu quis trazer isso aqui, por quê? Porque isso aqui é referente a varejista. E tem muita gente gravando vídeos aqui no Japão que está investindo em varejistas. E varejistas, se você não tem noção de inflação, o bicho pega. Por quê? Pensa comigo. Tá? Eu vou te dar uma pequena aula agora que já vale o seu like e sua inscrição no canal. Vou até fazer a chamada agora. Se você não é inscrito no canal, para você se inscreva no canal agora, deixa seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali e clica no coraçãozinho. Uma loja varejista, ela funciona da seguinte maneira. Ela tem que comprar o produto do fabricante, isso é óbvio. Tá? Então só que nesse caso, a gente não sabe se ela comprou do fabricante de uma forma à vista ou parcelado. Quando uma pessoa vai lá, igual por exemplo as Casas Bahia da vida, etc., você vê que eles vendem muitas coisas parcelado. Só que, isso aqui é um exemplo bem esdrúxulo, não leve para o coração. A pessoa chegou, ela comprou uma geladeira. A geladeira custa R$10. R$10. Tá. Aí ela foi lá, ela parcelou essa geladeira em 12 ou 24, você escolhe. Só que nesses 12 ou 24 tem o famoso boletão. Então, aqui é R$10, só que ao longo de 12 ou 24 anos, a commodity dessa geladeira, que são os ferros e etc, parará, elas não vão gerar o custo de R$10 daquela geladeira. Elas vão estar muito mais caro. Então, quanto a empresa, no caso assim, a loja varejista, ela conseguir receber todo o valor daquele de 12 ou 24, a inflação já vai dar muito mais alta e aquele valor que ele recebeu vai estar muito mais defasado em relação à inflação. Então ele vai receber muito menos do que o valor intrínseco do produto. Por causa da inflação, que a inflação comeu todo o valor daquilo ali. Então você vê que empresas varejistas, elas sempre trabalham com margens defasadas por causa da inflação. Por isso que quanto mais a inflação, mais alta, taxa Selic no Brasil, etc., for, mais arrebenta as varejistas. No Japão, até tempos atrás, não era tanto, porque a taxa de juros do Japão praticamente era zero. Aí agora subiu, foi para meio ali, agora está em 0,75. E esse ano parece que vai ter outra. Então nisso vai começar o quê? Deteriorar as varejistas. Por causa do quê? Dos juros. Então o que acontece? As varejistas aqui no Japão vão ficar cada vez mais perigosas.
No Brasil já é perigoso. Você viu o que aconteceu com as americanas. As americanas sempre postavam relatórios de ganhos lindos, maravilhosos. Aí do nada, da noite pro dia, aconteceu aquela bomba. Pá! Que praticamente quebrou as americanas. Você vê que a Magalu vive no seu altos e baixos. Tanto que agora ela está numa fase baixa, tá? Para quem quer comprar para fazer trade, tá uns valores bacanas. Agora, tanto que eu comprei 30 ações agora, né, dias atrás, porque ele chegou a 8,20. Aquilo que eu já havia falado em outro vídeo, que a Magalu, ela tem um prospecto de cair para 8 e pouco, 7, depois subir para 11,12. Então quem aproveita essa escalada ganha muito dinheiro. Só que tem que ficar atento. Só que esse tipo de investimento esse trade, tá? Eu não faço na minha carteira previdenciária, para minha carteira de longo prazo. Isso aqui é para mim ganhar uns trocados a mais para investir na carteira ali, para mim ter um impulsionamento a mais, ou o famoso carrego, tá? Mais para a carteira. Mas isso, como é que se fala assim, é algo que eu não recomendo as pessoas ficarem fazendo se elas não têm uma certa noção. Porque se ela não tiver uma certa noção, a chance dela perder dinheiro é muito maior do que ela ganhar. As pessoas que se enriquecem com investimentos na bolsa de valores, em rendas variáveis, são porque elas fazem aportes, ela já tem os negócios dela, o ganho dela por trás, ela só está aportando ali. Mas quem vive mesmo de compra e venda, quem está ganhando mesmo dinheiro com isso aí são muito poucos. Tá? E quem está ganhando realmente ali, dependendo, ele não está te falando. Pensa comigo. Por isso que eu falo que comprar cursos de investimentos em determinadas coisas é uma puta de uma furada. Por quê? Pensa comigo, o cara ele tem que comprar na baixa e vender na alta para ele ter lucratividade. A não ser que você compre um curso de investimento voltado à previdência, no caso assim, do tipo previdência, para você ganhar ao longo dos anos. Mas para você fazer trade, pensa comigo, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Foi até o que no vídeo passado, tá? A NHK, que é a televisão estatal do governo japonês, alertou esse tipo de coisa. Porque já tinha muita gente vendendo com a alta que teve agora. Então o que acontece? Vai vender muito, o troço vai despencar. Tá? Então o que acontece? Agora no Japão estamos no momento de uma alta muito grande. Muita gente vai querer surfar nessa onda. Só que vai comprar em preços muito mais altos. Aí o que acontece? Depois dessa onda, esse oba-oba passa, essa euforia passa, o preço vai cair. E ela vai perder dinheiro. Tá? Perder sim, pode falar. Porque as ações dela vão desvalorizar. Então geralmente você tem que comprar no momento que está todo mundo quieto, todo mundo calado. Porque está em baixa, você vai comprar aqui, depois quando der essa euforia que está no mercado agora, e você vai vender. Só que as pessoas que fazem, como é que fala assim, cursos, eles falam esse tipo de coisa para você? Não, eles não te avisam nesse ponto. E é nisso que muita gente perde dinheiro, e na hora que perde dinheiro, fica falando, o mercado de ações não é para mim. E não só isso, igual por exemplo, a Toyota agora. A Toyota ela anunciou que ela vai fazer fechamento de capital. O que isso quer dizer? Que ela vai tirar as ações dela do mercado. Porque ela está achando, ela está considerando que as ações dela estão desvalorizadas. Então ela vai fazer um anúncio público falando em quanto que ela vai pagar nos seus para fazer a recompra. E nisso pode ser que fique muito abaixo do valor que você já pagou. Porque a pessoa comprou quando estava muito lá em cima. E agora estava esperando dar a valorização para poder chegar num certo valor para ela poder vender, para ela ter ganhos. E dependendo se valor vai conseguir, não vai. Foi o que a Azul fez também, que eu expliquei no vídeo passado, que eu não vou explicar nesse. Caso você queira saber,
assista o vídeo passado. Então tem muita coisa que você tome muito cuidado com os gurus de investimento. Que nisso pode ser que em vez de você ganhar, você pode estar se lascando. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque eu acompanho todos os dias. Porque para mim poder trazer notícias para você também. Porque como eu tenho minha carteira de investimento, eu preciso ficar atento também. Tá? Já meti muita mão pelo pé, essa ideia de compra na baixa e vende na alta? Sim. Não foi poucas. Tá? Então, como é que se diz? Às vezes eu levo 6 meses, 8 meses para conseguir recuperar o dinheiro para vender, para ficar no 0 a 0. É tenso pra caramba. Quando eu comecei a investir, eu comprei as ações da Positivo. Tava em alta, tava bonita ali e tal, eu comprei. Pior besteira que eu fiz. Eu canso de falar esse exemplo. Hoje eu comprei, na média, tava 7, tá? As ações da Positivo. Que a Positivo tava fazendo algumas ações no Brasil, tava bacana. Aí o que aconteceu? Depois despencou. Hoje está em 4. Nunca mais ela voltou pro 7. Tô com ela travada na minha carteira. Porque se eu vender, eu vou tomar prejuízo. Então eu deixo ela parada lá e tá rendendo. Porque ela tem o pagamento dela ali, mas é muito pouquinho, tá? Mas ainda assim, melhor do que tomar prejuízo. Então, enquanto eu ganhar os rendimentos dela, que chegar no valor que eu paguei na ação, eu vendo. Porque aquilo ali, como se fala assim, tá o famoso elefante branco na minha carteira. Então, para evitar de tomar prejuízo, chegar pelo menos no 0 a 0, a gente vai amargando certas coisas. Isso é só um exemplo. Por isso que eu falo que nem sempre você vai acertar no mercado de ações. Por isso que muito no mercado de ações, mercado de renda variável, você só vai aprender mesmo na prática, tomando na cabeça. Por isso que hoje eu sei que determinadas coisas não devo fazer. Tá? E varejistas é uma delas. Varejistas, como é que tu fala assim, já foi avisado. Tá? Os grandes players já avisaram. Tá? Para não fazer investimentos em varejistas. Se os grandes estão falando, pô, eu que sou pequenininho, não vou acatar a ideia dos caras. Claro, você tem que aprender a ver por si só. Só que esse ver por si só você precisa estudar. Você precisa ter uma base fundamentada. E é isso que eu tento explicar para você. Essa ideia da inflação, no caso que eu dei o exemplo da geladeira, é claro que isso acontece com todos os outros produtos também. Entende? Por isso que eu falo que dependendo, a chance de varejistas quebrarem e você perder dinheiro com varejista é muito grande. Ah, japonês, mas me dá uma dica então. Beleza, vai para o setor energético. Aqui no Japão tem um monte de setor energético. Mas eu não invisto no Japão, eu invisto no Brasil. Então eu tenho meus investimentos lá no setor energético no Brasil. Tá? E tanto que da época que eu comecei a investir, teve uma que ele já rendeu praticamente 100% a valorização da ação. Tem muita coisa de setor energético no Brasil que dá para fazer muito dinheiro. Tá? Da mesma forma, fundos imobiliários também. Então dá para você, como é que se fala assim, ter um pouco mais de segurança. Ó, só para você ter uma ideia, essa matéria eu não trouxe para o canal. Tá? Essa eu tenho certeza. Eu não trouxe porque muita gente não tem interesse nisso ou não tem uma ideia de como isso acontece, tá? Mas a Goldman Sachs, ela injetou uma grande quantia em dinheiro nos fundos imobiliários aqui no Japão. Fundos imobiliários que fala assim, na parte de real estate, na parte imobiliária do Japão. Porque ele viu o quanto está valorizando a parte imobiliária do Japão. Claro, isso aí, mesmo sabendo que os imóveis no Japão passam por depreciação, etc., vão perdendo valores até muito rápidos, dependendo dos locais, sim. Mas eles fizeram isso aonde? Bem no núcleo, que a desvalorização é menor. E como sobe muito rápido
os valores desse ano em determinados locais. O apartamento estava passando de 100 milhões de ienes, um apartamento, você vê que é muita coisa. Tá? Então vale a pena eles investirem nisso, a Goldman Sachs. Porque na hora que começar, dependendo, chegar num certo patamar, eles vendem e fica bonito. Eles não esperam depreciar. Diferentemente que de uma pessoa física, eu, você, seja lá o que for, dependendo que não tem muita noção do setor imobiliário, vai comprar, vai segurar, e negócio aqui, o troço vai caindo, vai caindo, vai caindo. E acaba perdendo dinheiro. Então, para evitar perder dinheiro no Japão nesse ponto, investe num local que você vai estar ganhando sempre valorização. Tá? Principalmente você vê que a inflação está arrebentando. Principalmente aqui no Japão. Te trouxe na matéria desse ano. Nesse vídeo aqui. Nos últimos 5 anos, a inflação só subindo. Estou te dando alguns subsídios para você pensar na questão de você dar valor um pouco mais a seu salário, a sua parte financeira ou não. Tá? Teve outras matérias que saíram falando sobre falência. Sim. Eu não quis trazer nessa daqui. Porque senão já seria uma bomba muito grande junto com aquela da inflação. Que o próprio Boji estava indicando. Dos últimos 5 anos. E quem acompanha o canal há muito tempo deve se lembrar que nos últimos anos, não digo 5 anos, mais para baixo ainda, eu já vim alertando, a parte financeira do Japão tá uma porcaria, a parte financeira tá uma bosta, tá? Começa a tomar cuidado com sua parte financeira. Quem me deu ouvido se protegeu. Quem não deu ouvido, desvalorizou. Porque é aquela velha história, não sou, já canso de falar, não sou influenciador, não sou vidente, mas o mercado ele mostra sinais. E eu gravo vídeo praticamente para você todos os dias, tirando o final de semana, dependendo. E eu sou obrigado a interpretar esses sinais todos os dias, porque senão quem vai perder dinheiro também sou eu. Porque eu tenho minha carteira previdenciária. No último vídeo eu mostrei uma empresa que tem alto rendimento. Não vou falar aqui. Quiser ver, veja lá no vídeo passado. Mas ela tem mais de 60% de rendimento. Enquanto a média de mercado, 5, 3, 11. Aquilo que o Barsi ele recomenda 6%. Essa empresa pagou mais de 60% no último ano. É muita coisa. Tá? Igual, por exemplo, também empresas, se essa parceria com a Mercosul sair, empresas que podem começar a fazer exportações para o Mercosul ali, Mercosul que eu falo, desculpa, para a União Europeia, vão ter uma bela de uma valorização. E aí? Mas você sabe qual empresa que é? Pois é, tem que fazer o dever de casa. Tá? Então só tome cuidado. Tá? Dá para ganhar muito dinheiro ainda, dá para fazer bastante coisa, dá. Mas não vá achando que vai ser muito fácil. A não ser que você contrate um assessor de investimentos. Caso contrário, não vai rolar. Você vai ter que estudar. Ou vai ter que trabalhar e montar um negócio ou fazer investimentos por si só. Mas no contrário, coisa que eu dou dica para você, não pegue muito exemplos de canais do que fala assim, invista nisso, invista naquilo, sem ter noção do que você está fazendo, porque pode ser que para sua carteira, por tipo de investimento que você quer, não seja legal, não seja bom. Tá? Porque leva-se o fator idade, se a pessoa tem doenças crônicas ou não, até isso leva-se em conta. Porque se você não tem necessidade de usufruir isso, espera mais valorização, você vai fazer um tipo de investimento. Se você quer usufruir disso um pouco mais rápido, com correção da inflação, você vai fazer outro tipo de investimento. Tá? Então tem muita coisa que dá para você fazer sim, mas requer informação.
tá? Não faça as coisas muito nas coxas, pelo amor de Deus, estude pelo menos o mínimo necessário para você não ser passado para trás, tá? Tome muito cuidado, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali, clica no coraçãozinho, e eu vou ficando por aqui e mais do